E hoje, irmãos, eu quero falar sobre um dos temas que mais me apaixona quando eu penso em igreja. Um dos temas mais, que você saber qual é o tema que mais apaixona o pastor Salles, você vai saber hoje. É sobre despertamento espiritual. Eu entendo que a igreja de Jesus, ela tem várias necessidades. Mas a maior necessidade da igreja, na minha opinião, é despertamento espiritual. Isso em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares. A igreja de Jesus, ela precisa ser despertada. E despertamento, quando a gente fala de despertamento, não é algo esporádico. Embora na história da igreja, Deus tenha visitado, o Espírito de Deus tenha visitado a igreja em alguns momentos específicos, mas quando a gente fala em despertamento espiritual, a gente fala de uma vida cristã cheia da presença de Deus, uma vida cristã vigorosa, uma vida cristã que, no meu entendimento, vale a pena ser vivida. Então, é o tema que eu vou tratar com vocês nesta noite, no nome de Jesus. O texto que Deus me deu para nós refletirmos aqui junto hoje foi lá no livro do profeta Zacarias, profeta Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias é um profeta pós-exílico, profeta com Ageu, Zacarias e Malaquias, foram os profetas que Deus usou no tempo que depois que o povo retornou do exílio da Babilônia. Eles passaram 400 anos lá, e na volta deles, Deus usou esses homens de Deus aqui, esses profetas do Senhor, para escrever, para profetizar no meio do povo dele. Eu quero ler um texto, e usar ele como base para a nossa conversa, para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. Vou ler o texto, depois nós vamos orar e ver o que Deus tem para nós nesta noite, nesse lugar. Minha versão é a NVT, gosto dessa versão, a irmã leu aqui no Salmo 100 nela, eu já vi que ela conhece, os irmãos conhecem. Diz assim, Zacarias 4, eu vou pedir, irmãos, se puderem, se coloquem de pé, por favor, nós lemos junto a palavra do Senhor. Diz assim a Escritura, acompanha comigo. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará uma planície. Quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Vamos orar, queridos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus nesta noite. Eu oro nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito ministre neste lugar a Tua palavra. Senhor, nós já Te adoramos, nós já louvamos o Teu nome, nós já declaramos a grandeza e a bondade do Senhor. Mas agora nós precisamos ser instruídos pelo Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos ser ministrados pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que é poderosa e que transforma. Tua palavra que vivifica, Senhor, e que traz vida e vida abundante, Senhor. Então, usa esta palavra nesta noite, Senhor, a começar do meu coração, para ministrar a Tua vontade para nós, para a igreja de Cristo, neste lugar, nesta década, nessa geração, nesse tempo, no nome de Jesus, papai, para a glória do Teu nome, Senhor, é a minha oração nesta noite, que haja aqui nesta noite o solo fértil, em nome de Jesus, a palavra cairá, e
frutificará a 30, a 60 e a 100 por um. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haja distração, que não haja, Senhor, ó Deus, ninguém que, ó Deus, perca aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse lugar. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode sentar, meus amados irmãos. Eu quero dar um tema para a nossa conversa nesta noite, a partir desse tema do profeta Zacarias. Um povo acordado, mas ainda cansado. Um povo acordado, mas ainda cansado. Meus irmãos, quando Deus nos salvou, Deus, quando nós encontramos a Jesus, quando nós conhecemos ao Senhor, Deus nos deu a vida eterna, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nós somos salvos das garras do diabo, o pecado não tem mais domínio sobre nós, a condenação não está mais, não faz parte mais da nossa vida, nós somos, como diz Paulo em Romanos 5:1, fomos justificados pela fé, isso é fato. Porém, isso é só o começo da história da nossa vida cristã. Jesus é a porta, mas Ele também é o caminho. Nós começamos, quando nós entramos pela porta, foi o começo. Mas nós precisamos entender que a vida cristã é uma caminhada, é uma jornada. É uma caminhada que ao longo dela nós teremos desafios, e desafios que às vezes não são tão fáceis. E esses desafios muitas vezes, eles têm, muitas vezes não, sempre têm efeitos. E um dos efeitos que o crente está exposto é o esfriamento espiritual, é o abatimento espiritual. Isso não é privilégio dessa geração. Nós olhamos ao longo da Bíblia e nós encontramos homens de Deus poderosos, que viveram uma vida cristã, ministérios poderosos, mas que em algum momento eles foram afetados por isso, pelo esfriamento espiritual. Lembro-me de Elias, um homem extremamente usado por Deus, mas que no momento as circunstâncias da vida o levaram a uma caverna, onde ele pensou em morrer, em desistir, onde a vida de Elias, a vida espiritual dele ficou por um fio. Então, um exemplo só para nós ter na mente. Lembro-me do profeta Jonas. Jonas, um homem de Deus, usado por Deus em outros momentos, mas que em determinada circunstância, na história que nós conhecemos, lá se achava no navio, e toda aquela história que a gente não vai entrar em detalhes, e alguém chega para Jonas, tudo acontecendo, e Jonas lá no porão do navio, dormindo. Era um crente que recebeu o nome de crente dormente. O que está fazendo aqui, dorminhoco? Isso são reflexos, evidências de que a vida espiritual, da nossa vida espiritual, em algum momento corre o risco de ser afetada pelo esfriamento. Quantos de nós não tivemos muito bem espiritualmente, de repente a gente se vê abatido, nos pegamos meio, até nós mesmos desconhecemos, puxa, a vida estava tão bem, hoje eu estou meio desanimado, porque isso faz parte da vida humana, nós somos expostos a isso, e como igreja também. Por exemplo, Paulo escreve a igreja de Efésios lá, e ele de Éfeso, e ele diz assim, lá no capítulo 5, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Interessante que Paulo não está falando isso para um povo lá fora, para quem não tem Jesus. A carta foi escrita para uma igreja, e Paulo está falando que naquela igreja havia irmãos que estavam nesse estado de dormência, de abatimento, de esfriamento. Por quê? Porque as circunstâncias o levaram aquilo lá. Interessante, eu estava pensando que parece que a igreja de Éfeso não deu muita atenção à advertência de Paulo. Porque lá no Apocalipse a gente vê Jesus chegando para aquela igreja dizendo assim: olha, vocês são bons na palavra, vocês são bons na ortodoxia, mas vocês se esfriaram, vocês se perderam o primeiro amor, vocês se esfriaram. Então, querido, é com base nisso que eu acho que esse texto para nós, nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo como povo de Deus, nesse país que nós estamos inseridos, é tão importante nós olharmos para isso. É tão importante olharmos para esse texto de Zacarias e o que é que ele nos ensina. O que é que ele nos ensina sobre esse tema? Um povo que estava acordado, era crente, mas estava cansado, estava desanimado. Então, eu quero olhar para vocês e aprender algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, Zacarias, ele recebe essa visão num tempo de desânimo, de desânimo espiritual. Deus não falou isso aqui no seu Zacarias, no tempo de muita euforia, de muito avivamento. Pelo contrário,
Zacarias escreve um tempo de bastante desânimo espiritual. O povo que havia voltado do cativeiro, passou 400 anos lá, começou muito bem a obra, começou a reconstruir o templo, porém, o templo permanecia inacabado. Começaram e largaram. Deus usa até o profeta Ageu para repreendê-los. Vocês dizem que não é tempo de começar a minha obra, vocês cuidem da casa de vocês e a minha está abandonada. Então, havia um tempo inacabado, havia promessas de Deus, mas também havia muita frustração. O povo de Israel, lá o povo de Deus, eles tinham promessas, Deus fez promessas para eles lá no exílio. Deus falou que eles iam voltar, e eles voltaram. Mas havia promessas, mas havia também muita frustração. Havia começo, eles tinham começado algo, tinham começado o templo, mas não havia conclusão. Ou seja, reflexo de uma vida espiritual, de um tempo de desânimo espiritual que precisava ser tratado pelo Senhor. E Deus vai tratar com eles nesse texto. Deus vai tratar com eles nesse texto. E é isso que eu quero conversar com você. Isso fala essa realidade, queridos, interessante, que ela não é diferente das nossas igrejas hoje. Sou pastor há 25 anos, conheço igreja, amo igreja, mas as nossas igrejas não são diferentes hoje. Hoje nós vivemos na igreja com líderes muito ativos, porém, alguns deles não têm fervor mais. São muito ativos, mas não têm fervor. A vida cristã, no meu entendimento, quando nós perdemos o fervor, a vida cristã ela se torna muito pesarosa, ela se torna muito difícil. E a vida cristã, a igreja de Jesus, ela não foi, Deus não nos plantou, não nos chamou para a obra, para que ela fosse pesada. Quando a obra de Deus fica pesada, difícil, nós precisamos parar e reavaliar o que está acontecendo. A igreja de Jesus hoje, nós temos isso, igreja com estrutura, mas sem fervor, líderes ativos, porém esgotados, ministérios funcionando, mas sem nenhuma expectativa espiritual. E eu falo isso lá do meu povo, então eu me refiro, não conheço vocês, mas estou falando isso tem a ver com o meu povo. Olhe para a minha igreja, olhe para a igreja de Jesus como um todo, e é isso que nós estamos constatando. E Deus traz esse texto para nós, porque Ele quer mudar a nossa história. Eu quero primeiro olhar para o texto e pensar quais são os sintomas aqui, de um esfriamento espiritual. Quais os sintomas? No texto nós vamos ver alguns sintomas e depois nós vamos passar para entender como mudar isso. O que Deus oferece como alternativa para mudar. Em primeiro lugar, Zacarias diz assim, o anjo me despertou, o anjo falava comigo, me despertou, como se eu estivesse dormindo. Nós encontramos aqui um crente abatido, um profeta, como se estivesse dormindo. Ele não estava dormindo, mas ele descreve o estado dele como se estivesse dormindo. Essa é a primeira coisa que a gente vê nesse texto. Nenhum de nós está imune a esse tipo de coisa. Cuidado. A Bíblia diz que aquele que acha que pensa, está em pé, cuidado, não caia. A vida cristã, nós não estamos imunes, não é super crente. Nós somos seres humanos. Eu fico muito preocupado com essa ideia de que a super crente não há. Nós somos seres humanos. Nós somos frágeis. Nós somos falhos. Aqui eu vejo um profeta e eu me identifico com ele, porque isso acontece na minha vida. Não pensa que eu gosto bastante de adoração, meu estilo, meu temperamento, é um temperamento meio irritado, meio agitado, mas é um momento de abatimento da nossa vida. E olha para Zacarias diz assim, olha, o anjo diz, no momento como se eu estivesse dormindo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que qualquer um de nós pode chegar nesse momento. Qualquer um de nós pode ser acometido, e as circunstâncias, quantos desafios, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas circunstâncias adversas que nos levam, nos afetam. É o trabalho estressante, é a família que às vezes não corresponde àquilo que a gente gostaria, lá o chefe que não reconhece aquilo que a gente faz. Tantas coisas acontecem, mas e nos abate. Porém, Deus tem solução para nós vamos ver essa solução. Segundo lugar que esse texto me ensina, o profeta diz que o anjo tocou e falou comigo. Ou seja, sabe o que eu entendo? Qual a solução para um despertamento, para um esfriamento espiritual? Só Deus pode mudar essa situação.
Não adianta a gente se entupir de atividades, se entupir de buscar estratégia para mudar realidades espirituais, porque somente Deus, eu gosto disso, e o profeta vai falar, mas na frente vai falar, que Deus vai dizer, não é por força, só Deus. Quando nós nos acharmos desse estado, meus irmãos, oremos, clamemos ao Senhor, Deus, me desperta. Senhor, eu preciso do teu toque, Senhor. Senhor, eu preciso do acordar do Senhor. Eu louvo a Deus que quando Deus vê esse homem nesse estado, Ele envia esse mensageiro. Deus sempre vai mandar alguém para nos despertar, irmãos. Deus nunca vai deixar a gente frio, morno, porque Deus não quer isso para nós. Aliás, a vida cristã morna é um horror. É um horror. Deus quer uma vida cristã. Jesus disse que lá a igreja de Éfeso, Éfeso estava com risco de ser vomitada, porque é terrível. É terrível. Mas quando nós encontramos nesse lugar, pode ter certeza, Deus sempre vai mandar alguém para falar conosco. Deus sempre vai levantar um líder, Deus sempre vai levantar um ajudador, Deus sempre vai levantar um parceiro de oração, Deus sempre vai levantar, e aliás, esteja atento que Deus pode usar a sua vida para ser um desses instrumentos, esses anjos de Deus, que vai chegar às vezes num crente abatido, num crente desanimado, num crente que está sofrendo, e ser a mão de Deus para tocar nele. E eu louvo a Deus que Zacarias disse que o anjo tocou, e aí ele desperta. Segunda coisa importante que esse texto me ensina, que é resultado desse treinamento espiritual. Quando o anjo desperta ele, mostra para ele uma visão. Se você olhar no texto, no versículo número 2, ele pergunta: o que é que você vê? E ele vê. Ele descreve o que ele está vendo. E o que é que você vê agora? Ele diz assim: olha, eu vejo, e ele diz um candelabro, ele tem uma visão, uma ilustração, uma visão de algo profético. E aí, mas o que me chama a atenção é a pergunta que eles fazem depois: o que é isso? Irmãos, quando nós estamos com a vida cristã fria, ou quando nós nos encontramos, às vezes, meio desanimados espiritualmente, um dos sintomas, uma das coisas que acontece conosco, é que nós não perdemos a compreensão das coisas de Deus. Às vezes Deus está falando com a gente, mas parece que a gente não entende. Deus está mostrando para a gente as coisas tão claras, a gente não entende. Deus está dizendo: olha, o caminho é esse, a gente está dizendo: eu vou por ali. Deus está dizendo: não faça isso, a gente está fazendo. Deus, perdemos o discernimento, a capacidade de discernir as coisas de Deus. Eu tenho medo de um esfriamento espiritual. Eu tenho medo de uma vida cristã doente, abatida. Eu tenho medo disso, do abatimento espiritual. Por quê? Porque ele tem como resultado a perca do discernimento. Nós perdemos o discernimento das coisas do Senhor. O profeta estava vendo uma visão, estava tendo uma visão. Deus falou: você está vendo? Ele escreve: eu estou vendo, é isso. Está pregando em tal texto. Falou sobre aquilo. Mostrou, cantei tal hino. O que você entendeu? Não entendi nada não. Não falou nada comigo, nada não. Que tristeza. Isso é um nível que nós não podemos, não queremos chegar nunca. Deus não quer, nem nós queremos chegar nesse lugar. Mas o profeta descreve o resultado de uma vida espiritual abatida. Em primeiro lugar, fica dormindo. Precisa do toque do Senhor para despertar. Em segundo lugar, Deus está falando e ele não entende nada. Está ouvindo o culto e está com a mente. Quantas vezes a gente está nesse lugar, a gente está no culto e está com a mente longe, pensando um monte de coisa. E às vezes na segunda-feira, a gente nem lembra mais do que Deus falou com a gente no domingo. Que Deus nos livre disso. Esse é um resultado de uma vida cristã que Deus quer mudar. Deus quer trabalhar no nosso coração para que nós nunca cheguemos nesse ponto. Terceira lição, a próxima lição que nós vamos aprender. Quando nós estamos abatidos espiritualmente, nós temos a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma. Nós queremos levar as coisas de Deus da nossa maneira. Nós queremos levar as coisas de Deus do nosso jeito. E aqui o profeta, Deus precisou dizer: não é por força. Por que Deus falou isso? Deus não falou isso à toa. Porque certamente havia no coração dessa pessoa de Zorobabel, a quem foi destinado a palavra, uma tendência. Ele estava em construção, estava reconstruindo o templo, e a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus.
Não é na nossa maneira, da maneira de Deus, mas quantos de nós nos esgotamos no ministério, na igreja, no chamado, na vida cristã, exatamente porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e quer que dê certo. Mas o nosso jeito não dá certo. A nossa maneira não funciona. Na obra de Deus, a nossa maneira não funciona. Muitas vezes nós tentamos fazer como Abraão fez. Deus falou para Abraão, queria ter um filho, queria ser pai de multidões. E aí só que não aconteceu, ele tinha 75 anos, passou 25 anos e não aconteceu nada. Lá pelos 20 anos ele falou, eu vou dar um jeitinho de ajudar Deus nessa história. E aí você conhece a história da Agar e do Ismael. Foi uma tentativa de fazer as coisas de Deus do jeito do homem. E quando a gente faz a coisa de Deus do jeito do homem, a gente só se cansa mais ainda. Se eu já estou cansado, se eu já estou abatido, já estou exausto, porque eu trabalho e não vejo resultado, essa tendência de fazer as coisas do meu jeito, complica mais ainda. Que Deus nos ajude a entender, e Deus olha para aquele homem e diz assim, olha, fala para as obras que não é do jeito dele, não é pela força do braço dele, não é a maneira dele, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito de Deus. Meu irmão, a igreja de Jesus, ela caminha na direção do Espírito Santo. A igreja de Jesus não caminha na direção do homem, pode ser ele o que for, pode ser ele quem for, a altura que tiver, o nível de conhecimento que tiver, a sabedoria que tiver, e se ele acha ele que achar, mas a igreja de Jesus só caminha na direção do Espírito Santo. Ela não foi levantada para ser conduzida por estratégias humanas, ela foi levantada para ser conduzida pelo poder do Espírito de Deus. Essa é a estratégia de Deus, a maneira de Deus, a dinâmica de Deus. Então que a gente aprenda isso, mas quando a gente está abatido espiritualmente, a gente esquece disso. E a gente começa a trabalhar, feito maluco. Crente é um povo que no domingo, domingo tem crente que termina o domingo e ele está exausto. Que a gente cansa. Não estou dizendo que não é cansativo. Não tem que cansar. Mas muitas vezes o resultado desse cansaço é muito cansaço e pouco resultado. Muito cansaço e pouca compreensão. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente canse sim, mas que tenha satisfação. Mas aqui o profeta disse que era uma situação onde estava havendo cansaço. Porque a estratégia não era humana, não era divina, era humana. E outra lição importante, eu vou parar aqui, porque a gente precisa ver como mudar esse quadro, é que quando a gente está abatido espiritualmente, está muito ligado a outra. Os desafios parecem ser maiores do que de fato são. As coisas ficam mais difíceis do que de fato são. O problema é desse tamanho, mas quando a gente está esgotado espiritualmente, emocionalmente, as coisas tendem a se avolumar. Aquilo que a gente sabe que pode resolver desta maneira, fica muito mais difícil. E Deus está dizendo assim, olha, fica tranquilo. E quando ele diz assim, no versículo 7, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha, porque diante dele, essa montanha se tornará uma planície. Ou seja, a montanha é símbolo de problemas, de dificuldades. E Deus está dizendo para ele, olha, quando ele mudar essa postura, quando nós estamos bem espiritualmente, os problemas tendem a serem vistos da maneira correta. Porque os problemas diante de Deus, eles são simples, são problemas simples, porque Deus é maior que tudo. Mas quando a gente está espiritualmente, às vezes, abatido, desanimado, vida cristã, vida espiritual, meia fraquinha, os problemas tendem a parecer muito maiores do que são. E Deus está dizendo, fala para aquele homem lá, para aquele sacerdote, que ele tem uma montanha diante dele, vai se transformar numa planície. Porque quando ele entender que é porque eu que estou fazendo, isso acontece. Quando ele não entende, o problema parece mais gigante ainda. Parece intransponível. Meu Deus, temos um problema insolúvel. Não é para mim insolúvel. Com Deus, nada é insolúvel. Se tem uma palavra que Deus não conhece, é impossível. Deus não conhece a palavra impossível. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é aquele que conduz a história, Ele é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso aqui, irmãos, nos faz estar crentes, acordados, espertos, salvos, mas muitas vezes cansados.
cansados. E Deus quer mudar essa história. E eu quero mostrar para vocês 4 maneiras aqui como Deus muda, como Ele quer mudar essa história. Como viver um avivamento à maneira de Deus. Como viver um avivamento? Eu mostrei aqui no texto os resultados de uma vida cristã que não está avivada, ou que está anêmica, está fraquinha. Mas como viver um avivamento segundo esse texto? Em primeiro lugar, o despertamento começa, avivamento, despertamento, chame como você quiser, gosto da palavra despertar, começa com uma visão renovada de quem Deus é e do que Ele faz. Nós precisamos pedir a Deus, Deus, renova a minha mente, renova a minha visão de quem o Senhor é. Uma visão renovada, que às vezes a gente se acostuma, eu falo como pastor, irmãos, a gente às vezes se acostuma tanto em pregar, eu sei pregar, eu sei quem é Deus, eu sei orar, e a gente às vezes entra no automático e nem se dá conta disso. Mas Deus vem para nós e Ele diz assim, um despertar na nossa vida, começa com a visão renovada do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus, Deus, renova a minha visão. Eu gosto muito de uma música que a gente canta, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova minha mente, Senhor. Quando Paulo escrevendo os Romanos, ele diz, olha, transformai para a renovação da vossa mente. Irmãos, igreja querida, povo de Deus, nós precisamos desta renovação do Senhor. Eu falo, nós, a igreja contemporânea, a igreja batista brasileira, como povo batista, nós precisamos da renovação do Senhor. Nosso Deus, renova a minha mente, Senhor. Renova a minha visão, Senhor. Porque eu preciso disso. Porque as coisas, se a gente não tem essa ação de Deus na nossa vida, as coisas vão ficando engessadas, sem graça, formais. E não tem coisa pior do que a formalidade, do que a mesmice na vida cristã. Isso desanima, isso não motiva. Vou para a igreja para quê? Porque eu tenho que ir para o domingo, à noite não tem outro crente vai para a igreja mesmo. Não é assim. Então esse é o primeiro resultado, é o que Deus está mostrando. Despertar começa com a visão renovada. Aquele homem que não entendia o que estava vendo, ele, renovado pelo Espírito Santo, despertado pelo Espírito Santo, ele vai entender o que Deus está falando. Eu lembro quando Paulo, ou Filipe, aliás, ia a caminho lá, foi para Samaria, e ele estava lá no deserto lá, e vinha aquele etíope, que ia para Azoto lá, e ele estava lendo o profeta Isaías, em voz alta, recitando, em voz alta, Filipe ouvia ele lendo, e ele fez uma pergunta para ele, que tem que ser a pergunta que a gente tem que fazer para nós. Eu estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida, eu estou entendendo o que Deus está falando, eu estou entendendo, eu tenho discernimento da percepção de Deus. Nós vamos ter a coragem de fazer essa pergunta, irmãos, que às vezes a gente não faz, ele não entende, mas também não pergunta, eu não disse que não entende. Filipe faz uma pergunta e diz assim, você está entendendo o que você lê? Ele falou, como que eu entendo, se ninguém me explica? Porque, irmãos, a compreensão da palavra de Deus aqui transforma. Não adianta a gente ouvir, tem muita gente ouvindo, ouve, mas não escuta. Apenas ouve. Vê, mas não enxerga. Então isso acontece. Tem som aqui, a percepção auditiva só. Mas isso não entra no meu coração. E despertar começa com a compreensão, com a renovação da minha mente, para compreender as coisas de Deus. Segundo lugar, na obra de Deus, nós precisamos entender, nós vivemos esse despertamento do Senhor, entender que a obra de Deus não avança por esforço humano. Eu falei que a igreja de Jesus ela tem necessidade, para minha opinião, mais importante é um despertamento, porque recurso Deus manda. Recurso Deus manda. A igreja de Jesus não tem essa ideia da igreja ter necessidade de, a igreja está com problema porque necessidade de dinheiro. Querido, o dono da obra é Deus. Na minha opinião, tá? Você precisa concordar comigo. Se nós estamos na igreja para fazer alguma coisa que Deus mandou e o recurso não aparece, eu paro e digo assim, Deus não, acho que Ele não mandou não. Porque se Ele não mandou, e o recurso não aparece, eu questiono. Mas se Ele mandou o recurso. Então, a necessidade da igreja atual não é recurso humano, não. A necessidade maior da igreja é a ação do Espírito Santo. É de nós entendermos, Senhor, eu gosto muito, tem uma frase que eu aprendi,
E todo dia eu falo para mim, falo para Deus, na minha oração, eu falo para Deus, não porque Deus já sabe, mas eu falo para mim lembrar. Deus, me diga onde eu vou. E mostre o que eu fazer, eu faço. Se o Senhor me disser para ir lá em tal canto, eu vou. Me diga, por favor. Me mostre o que fazer, eu faço, que o Senhor é meu Deus. Que eu entendo que a obra de Deus, ela não avança por esforço humano. A gente tenta, irmãos. A gente né? A gente se escabela, a gente traça estratégias. Mas a resposta vem do Senhor. Então esse texto me ensina como mudar isso, entender como nós tratarmos termos uma vida despertada, entendermos que a obra de Deus só avança, né, pela ação do próprio Deus. E eu falo isso para quem está na liderança de ministérios. Todos nós, né, no começo do ano, já no final do ano, nós, né, não é raro muitos líderes de ministério estarem esgotados. Esgotado. A gente como pastor, a gente se sente esgotado, às vezes como líder de ministério, a gente fica esgotado. A gente fica, porque a gente trabalha. Mas como é bom quando a gente entende, e eu estou dizendo que a gente tem que trabalhar, não, tá, gente, tem que esforçar. Aliás, a Bíblia diz que aquele que conhece o seu Deus se esforça e faz coisas grandiosas. Daniel 11:32, parte B. Aqui o povo que conhece o seu Deus se esforça, mas depende do Senhor. O esforço na dependência do Senhor. Então, essa segunda lição que esse texto me ensina, como mudar esse quadro de uma vida espiritual, né, fria, anêmica, né, embotada. Em terceiro lugar, os obstáculos. Nós precisamos entender que os obstáculos, eles não desaparecem muitas vezes. Deus, né, não tira muitas vezes os obstáculos diante de nós. Eu falei que quando nós estamos abatidos espiritualmente, os obstáculos parecem gigantes. E a gente para diante deles. Mas a gente precisa entender que os obstáculos, eles não vão ser removidos, mas eles vão ser nivelados. Ou seja, Deus vai fazer que esses obstáculos sejam transponíveis. A gente vai passar. Lembra do Mar Vermelho? Lembra da história? Você conhece a história? O povo lá, bradando lá diante do Mar Vermelho. E Deus só falou para o povo o seguinte, para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Quando a gente avança, Deus faz a obra. Os obstáculos não desaparecem, mas eles são nivelados. Deus abre a porta, como diz o cantor, né? Sacro, se o mar não se abrir, eu caminho sobre as águas. Deus faz isso, meu povo. Deus faz isso, igreja de Jesus. Por isso nós precisamos e desejamos ter uma vida cristã cheia da presença de Deus. Quando eu falo de uma vida cristã desperta, uma vida cristã avivada, é uma vida cristã cheia da presença do Senhor, encharcada de Jesus. Que aí nós vamos chegar onde Ele quer. Por último, nós precisamos entender que Deus valoriza o começo fiel, não o tamanho, né, aparente. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, grandes projetos para Deus, e aí a gente se frustra porque os projetos grandes não deram certos. Porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, traçou a meta do ano, e no final do ano olhou e não deu certo. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus valoriza um começo fiel. O profeta diz aqui, aliás, Deus fala assim: olha, Deus não despreza os pequenos começos. Versículo número 10. Ele não despreza os começos humildes. Deus não está preocupado com o tamanho. Deus não se pressiona com a nossa performance. Deus está preocupado e olhando com o nosso coração. É fidelidade. Deus às vezes quer fazer a coisa bonita, e tem que fazer mesmo. Tem que fazer bonito, tem que fazer bem feito, tem que fazer, né, a coisa agradável. Mas não é isso que impressiona Deus. Eu falo para meus pessoal do louvor da minha igreja: olha, se Deus decidisse multar o teu instrumento, o que é que Ele escutaria do seu coração? Se Deus decidisse multar o seu microfone, na hora que você está lá cantando, o que é que Ele escutaria do seu coração? Porque Deus só, Ele pode, não, Ele quer fazer isso conosco. Nós estamos aí, né, adorando a Deus, mas o nosso coração está em sintonia. Deus está preocupado, né? O que Ele quer valorizar, e o que importa para Ele é o nosso coração, queridos. Não é a nossa performance, não é a nossa maneira de fazer. Deus quer que a gente haja, né, com a consciência de que para quem a gente está fazendo, aliás, para quem a gente está fazendo. É fidelidade. E eu entendo que quando a gente entende isso, a gente é fiel naquilo que a gente faz. Faça pouco, mas seja fiel. Paulo disse que é importante que os homens nos considerem fiéis, dispenseiros da graça de Deus.
Então, que nessa noite, querido, olhando para esse texto, e eu quero convidar você a olhar para a sua própria vida e perguntar, e perguntar para si mesmo, ou perguntar para Deus: Senhor, como é que está a minha vida espiritual? Será que, Senhor, que eu preciso de um chacoalho do Senhor? Será que, Senhor, que eu preciso de um acordar do Senhor? Será que a minha vida cristã está no nível desse texto aqui? Eu estou como se estivesse dormindo? Se está assim, pergunta para o Senhor. Será, Senhor, será que eu estou entendendo o que o Senhor está falando? Será que eu entendo as verdades da vida, do Evangelho de Jesus Cristo? Será que eu estou entendendo as verdades de Deus, o decreto de Deus, os decretos de Deus, a palavra de Deus? Ou tudo parece um enigma para mim? Faça essa pergunta para o seu coração. Porque se você está aqui, você é crente em Jesus, Deus quer que você entenda o que Ele fala. Deus não fala por enigma. Deus não fala por segredo. Deus fala, Deus revela o segredo do nosso coração. Faça essa pergunta. Como é que você tem feito a obra de Deus nesse tempo, meu irmão, minha irmã, povo do Senhor, igreja de Jesus? Nós entendemos que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ou a gente quer, né, que seja do nosso jeito, não é do jeito do Senhor. Que nós possamos nesta noite sair daqui entendendo: Senhor, olha, eu não quero o que descreve Zacarias, não. Eu quero a receita de como mudar essa realidade. Que eu quero que o Senhor me dê uma vida cristã que vale a pena ser vivida. Uma vida cristã que possa dizer: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Que eu possa ter alegria de dizer assim como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, irmão, como é bom a gente ter a alegria de ir para o culto, a alegria de adorar a Deus, a alegria de ler a nossa Bíblia, a alegria de orar, a alegria de compartilhar das bênçãos do Senhor. Mas isso só é possível quando a nossa vida cristã está tratada pelo Espírito Santo, está tratada pelo Senhor. E deixa eu dizer a você, o mais interessado em fazer isso não é eu nem você, é o próprio Senhor. Ele quer cuidar de nós. Por isso que a palavra diz assim, o Senhor nos chama a atenção e diz assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que Deus nos ajude nesta noite, Primeira Igreja Batista de Carreiras. Nós anelamos, estamos começando o ano. Senhor, esse ano, eu não quero viver como se estivesse dormindo. Eu quero estar desperto para fazer a Tua vontade. Para quando o Senhor me chamar, eu poder dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim, que eu estou cheio da bênção e da unção do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Continue, meus irmãos, avante, povo de Deus. Somos o povo do Senhor. Temos o chamado do Senhor. Vamos fazer história nesse tempo. E que Deus nos abençoe e nos dê graça para que juntos nós possamos avançar. Como diz o velho hino: sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Deus abençoe, Deus dê graça. Como sua cabeça, vamos orar nesta hora, nesse momento, em nome de Jesus. Com sua cabeça. Eu não sei como está a sua vida cristã. Deus sabe. Talvez você tenha alguém aqui nessa noite que se sente sentido abatido. Não porque você é errado, você é imperfeito. Não, porque as circunstâncias te colocaram nessa situação. Você tem passado por lutas, irmãos. Você tem passado por desafios. Isso tem desanimado, isso tem entristecido você. Hoje à noite eu quero orar pela sua vida, pedir: Deus, né, faz o papel daquele anjo lá, toca no coração do meu irmão, toca no coração de pessoas aqui que querem ser despertas pelo Senhor, querem receber hoje um despertamento do Teu Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu não sei como você está, mas eu quero que você colocasse o seu coração dentro de Deus e: Senhor, me ensina a entender, me ensina a compreender a Tua vontade, Senhor. Senhor, me ensina a entender que o Senhor tem para a minha vida nesta noite. Eu quero compreender a Tua palavra. Eu não tenho entendido muitas vezes o que o Senhor fala, mas hoje à noite eu me coloco diante do Senhor e quero dizer: Senhor, eu preciso de um despertamento. Eu preciso de um despertamento. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que você ore nessa hora do seu lugar. Fale para Deus: Deus, desperta o meu coração. Se a sua vida cristã está você está cheio de Deus, irmãos, se você está bem espiritualmente, continue. Mas talvez temos pessoas aqui que hoje precisam, como Zacarias lá, precisa do agir do Senhor. Precisa do agir de Deus. Coloque-se diante do altar do Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, toca o meu coração. Senhor, eu perdi a alegria da salvação. Senhor, eu perdi o ânimo de servir.
Senhor, Arthur, está difícil, Senhor. Antes eu tinha tanta alegria, hoje talvez eu não tenho mais. Coloque-se diante de Deus essa noite. O Espírito de Deus está aqui e Ele é o maior interessado em despertar o nosso coração. Ele está despertado. Ele é o maior interessado em despertar o nosso coração. Vamos orar. Vamos orar, Senhor, desperta-me. Lembra dessa música, renova-me, Senhor Jesus. Renova meu coração. Eu quero sair daqui nessa noite, Senhor, cheio da Tua presença. Eu quero sair dessa noite, Senhor, feliz, porque o Senhor falou comigo. Eu quero sair dessa noite, desse lugar, Senhor, compreendendo a Tua vontade, Senhor. Eu quero sair desse lugar, nessa noite, nesse estado, Senhor. Não veio a hora de voltar, porque eu sei que o Senhor vai continuar falando comigo. Coloque-se diante de Deus, meu querido. Coloque seu ministério diante do Senhor. Diga, Senhor, usa meu ministério, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, do Teu jeito, não do meu jeito, mas do Teu jeito, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui diante do Teu povo, Senhor. Eu e o Teu povo nos colocamos diante do Senhor. Reconhecendo, Deus, que em tantos momentos as lutas da vida nos abatem, Senhor. As lutas da vida nos animam, Senhor. Mas nós te louvamos que é a Tua graça, como diz o texto mesmo, é a graça do Senhor que nos alcança. É a graça do Senhor que muda a nossa história. Não é os nossos méritos, não é a nossa capacidade, não são os nossos esforços, Senhor. É a Tua graça. É a Tua graça, Senhor. O Senhor nos ajuda quando nós não merecemos. O Senhor nos dá força na fraqueza, Senhor. O Senhor cuida daquele que está se sentindo desamparado, sozinho. Oh Deus, eu Te adoro nessa noite por esta igreja, Senhor. Meus irmãos aqui, Senhor, esse povo bendito, abençoado do Senhor. Que o Senhor continue derramando a Tua graça nesse lugar. Ministrando, Senhor, ó Deus, a Tua vontade neste lugar, nessas vidas, que essa igreja continue sendo esse farol neste lugar, para que vidas sejam alcançadas e tratadas pelo Senhor, sejam despertadas pelo Senhor, para um tempo poderoso na Tua presença, Pai Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus, ora, se porventura tem alguém nesse lugar que ainda não experimentou nem o nascer de novo. Nós falamos de despertamento, mas despertamento é para quem já nasceu de novo, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, que nessa noite ainda, antes de dormir, possa convidar Jesus para entrar no seu coração, para a glória do Teu nome, Senhor. E a partir daí vivemos a vida que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por esta noite. No nome de Jesus. Amém.